Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um Lapcast, bem-vindos e bem-vindas. Estamos com Hudson Martins, Alcides Scali, eu sou o Luiz Felipe Nogueira, para tratar de um tema bastante proeminente nas discussões na pedagogia do esporte: boleiros versus acadêmicos. Quem tem mais paixão nessa história, Alcides? Você que foi boleiro e é um acadêmico. Quem manda mais? Olha, Luiz e Hudson, eu acho essa uma discussão importante, principalmente no momento acalorado que vivemos, e principalmente isso representa uma ideia muito comum dessa dualidade, de que existe apenas os boleiros, ou seja, os boleiros estão certos, ou os acadêmicos estão certos. Quando a gente olha dentro dessa perspectiva, a gente entende que os dois estão equivocados. Não dá para continuar convivendo com essa ideia de que o mundo existe, ou a existência, tudo aquilo que acontece no mundo só se dá pelos seus extremos ou pela sua perspectiva bipolar. Ou é um lado ou é o outro lado. Não sei o que vocês... como vocês querem adentrar nessa discussão, mas eu acho que inicialmente a gente se coloca como alguém que não está em cima do muro, mas não está nem no lado do boleiro, nem do lado do acadêmico. Eu concordo com o Alcides, e aí já cumprimentando a todos vocês que nos ouvem agora, e eu vejo duas coisas primeiras que eu queria colocar na mesa para nossa discussão. A primeira é a seguinte: a gente tem, Alcides e Felipe, uma certa tendência para essas dualidades, né? Então nós, inclusive como sociedade, acho que a gente adora encontrar esses dois polos e meio que se posicionar em um deles especificamente. E se posicionar num deles significa automaticamente muitas vezes negar o outro. Então muitas das discussões que a gente encontra hoje são os boleiros, vamos dizer assim, raiz, negando a academia, como também existem os colegas do Alcides acadêmicos raiz que negam completamente os boleiros. Então isso já ficou mais ou menos claro na fala do Alcides, que não é muito saudável. Mas uma segunda coisa que eu queria colocar, e aí eu quero ver o que vocês acham, é o seguinte: fala-se muito que os acadêmicos a priori não teriam espaço no meio do futebol, teriam mais dificuldade, porque o futebol tem uma linguagem própria, porque o vestiário é um lugar sagrado, porque você tem que ter chupado laranja com não sei quem e por aí vai. Mas eu queria saber de vocês se vocês também não acham que existe uma certa arrogância dos acadêmicos que entraram no meio do futebol achando que podiam resolver todos os problemas a partir das teorias que muitas vezes mal e porcamente leram, e não só não conseguiram fazer isso, como criaram um conflito que se reproduz até hoje. Vocês não acham que tem esse viés também, não? Veja, para responder, eu sei que o Luiz está ansioso para querer falar, mas vamos pensar o seguinte: vamos responder os acadêmicos com acadêmicos. Vamos se valer de um livro que nós lemos recentemente dentro das nossas reflexões aqui no laboratório, que foi A Arte de Escrever, de Schopenhauer, e tem duas passagens que eu selecionei aqui para essa nossa discussão que são provocações interessantes, que vão exatamente nessa crítica tanto aos boleiros quanto aos acadêmicos. Mas já que você cita os acadêmicos, veja o que o Schopenhauer fala. Assim como a leitura, a mera experiência não pode substituir o pensamento. A pura empiria está para o pensamento como o ato de comer está para a digestão e assimilação. Quando a experiência se vangloria de que somente ela, por meio de suas descobertas, fez progredir o ser humano, é como se a boca quisesse se gabar por sustentar sozinha a existência do corpo. Quando a gente pega uma citação como essa e compara... Isso está na página 49. Quem quiser ouvir, tá? Agora na página 45 do mesmo livro, no tópico Pensar por si mesmo, né, que é um segundo capítulo desse livro, ele faz uma outra provocação. As pessoas que passam suas vidas lendo e tiram sua sabedoria dos livros são semelhantes àqueles que, a partir de muitas descrições de viagens, têm informações precisas a respeito de um país. Olha essa última citação do Schopenhauer. Eu deveria ter lido inicialmente ela, porque talvez ela seja exatamente a marca da crítica aos muitos acadêmicos que acham que podem conhecer um país apenas lendo sobre esse país. Acham que podem conhecer o futebol apenas estudando futebol. Já por outro lado, a outra citação do Schopenhauer deixa claro que também não dá para a boca
achar que pela experiência da degustação, ela é mais importante do que todo o processo digestivo pelo qual o alimento passa para alimentar todo o corpo. Ou seja, não basta a experiência da degustação no sentido dela ser mais importante do que a própria digestão. Ou seja, não basta também só ter sido um bom jogador de futebol ou ter vivido no meio dos boleiros ou ter crescido no meio dos boleiros no sentido de você entender aquele espaço e entender todas as peculiaridades e todas as idiosincrasias presentes nesse espaço. Eu vejo esse como um debate cuja relação é bastante forte, por exemplo, com a dos boleiros versus jornalistas. Os jornalistas fazendo o papel de acadêmico, numa medida os boleiros acabam entrando num conflito no sentido de fulano não viveu, fulano não tem capacidade para comentar aquilo que eu domino ou supostamente domino. Talvez um dos grandes problemas nesse sentido seja o alto salto. Não, no sentido de defesa, um resguardo dessa boleiragem ou dessa boleirada. Um corporativismo da parte dessas pessoas que atuaram no futebol em querer manter o status quo que elas estão vendo claramente que está se deteriorando. Mesmo porque, indo ao encontro do que você está falando, Luiz, antigamente era assim. Como antigamente era assim em todas as profissões. Sim. Como antigamente a gente fazia um monte de coisas que hoje não se cabe mais. Antigamente falar de andar de moto com capacete era algo... Na década de 80, isso estava na lei. Sim. Mas as pessoas não andavam e não tinha tanto uma fiscalização, porque também o perigo, não que não existisse, ele era muito menor em relação ao que é hoje. Hoje, você andar de bicicleta sem capacete já é algo muito questionado, porque a quantidade de carros nas ruas, a velocidade, toda essa urbanização fez com que todos esses hábitos mudassem. É como se eu quisesse continuar vivendo em 2020 com o pensamento da década de 80, da década de 70. Naquele momento não se tinha necessariamente um grande avanço no pensamento, na pesquisa, na ciência, na tecnologia, de modo que quem tinha um pouco mais de experiência em alguma coisa era, obviamente, utilizado naquele espaço. Veja, na própria academia não é diferente. Os primeiros professores da Unicamp, talvez a segunda geração de professores da Unicamp, para ser mais preciso, que é a universidade em que nós estamos agora, que é na universidade onde nós estamos, eram ex-alunos das primeiras turmas de graduação. Ou seja, os primeiros professores da nossa grande Unicamp hoje eram graduados. E hoje, desde a década de 80, final da década de 80, década de 90, não existe concurso público para ser professor da Unicamp onde a pessoa não tenha o mínimo título de doutor. Então, não dá para continuar acreditando que se eu tenho um conhecimento que antigamente era o único conhecimento que tinha, ele deve permanecer, né? As coisas evoluíram. Mais do que as coisas evoluíram, é preciso um pouco de empatia. E aí, por isso eu trouxe a reflexão do jornalista. Os jornalistas, os acadêmicos, terem esse discurso de que os boleiros são supostamente ultrapassados, mas acabam se encastelando num discurso muito semelhante, de uma suposta modernidade, de que aquilo tudo que provém da teoria ou provém de estudos mais eruditos, para usar uma palavra um pouquinho mais sofisticada, basta. E ao meu ver, não sei se vocês concordam, o ego, a disputa por egos, ou a disputa para saber quem tem mais razão ou quem domina mais esse cenário, é o que nos coloca numa posição bastante desconfortável mundialmente, e os resultados recentes em Copas do Mundo aqui no Brasil refletem muito bem isso. É uma questão de empatia, de valorizar também o que é construído. Esse conhecimento provindo dos jogadores de futebol é extremamente importante e deve ser valorizado, mas ele por si só não basta, assim como o nosso conhecimento, entre aspas, teórico, também não é suficiente para nós entendermos algumas minúcias, algumas nuances que o futebol ou qualquer outro esporte coletivo possui. Sim, eu concordo, e acho que tem uma questão interessante também que está nesse meio, que é o seguinte: na semana passada ou retrasada, eu coloquei alguma coisa no Twitter falando isso, né, que me parece que existe uma ideia comum, principalmente da parte dos jornalistas, que acham que os boleiros em geral são burros. Sim. Ou seja, o cara que está na prática, ele é intelectualmente limitado. E eu acho que dentro dessa ideia existem pelo menos dois problemas. Um
é um certo desconhecimento, porque quando se fala, isso me incomoda muito, cara, não sei se é vocês, quando se fala de treinadores brasileiros, e aí aqui eu faço uma referência clara a determinados colegas da imprensa que falam isso, dá-se a entender que os treinadores são os treinadores de Série A. Ou seja, os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro de futebol masculino representam todos os treinadores de futebol do Brasil inteiro. E é evidente que não, né? Porque é um recorte minúsculo e porque quando se fala desse grupo de treinadores, você ignora uma série de outros treinadores que têm uma formação muito diferente. Vários deles que vêm, por exemplo, da academia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esses treinadores, tanto os que são formados no campo quanto os que são formados na academia, a meu ver, estão muito longe de serem burros. Por quê? Porque quando se fala em inteligência, se pensa muito na inteligência do ponto de vista racional, cartesiano. Mas a gente já sabe hoje, inclusive do ponto de vista científico, que existem várias outras inteligências que vão para muito além da inteligência cartesiana. E, inclusive, na sua IC e no seu trabalho de conclusão de curso, você falou um pouco de como que existe uma das inteligências, especialmente, ou um dos tipos de conhecimento, é importantíssimo para lidar bem dentro do meio do futebol, certo? Que é o interpessoal. Que é o conhecimento interpessoal. O que você fez na sua pesquisa? Saber lidar com pessoas. O treinador tem de ser um sujeito capaz de gerir pessoas, capaz de lidar com problemas no vestiário, com problemas pessoais, capaz de ter intervenções com caráter até psicológico, um caráter paterno, suprir a ausência muitas vezes de alguma referência não só profissional, mas familiar. Isso falando com jogadores que não pertencem ao maior cenário do futebol brasileiro, jogadores que disputam segunda e terceira divisão aqui no estado de São Paulo. Foram coisas como essa que eles relataram, e são conhecimentos ou são práticas que nós não necessariamente aprendemos dentro da universidade. E quem relatou foram os próprios atletas. São conhecimentos. Não existe, infelizmente ou felizmente, uma disciplina que se chama Liderança 1. E mesmo se existisse, como gerir a disciplina talvez não desse conta, porque você precisa da experiência da vida vivida. São contextos diferentes. Esse ponto, se a gente pegar somente esse ponto, existem muitos outros, né, pra gente falar em termos de competências para entender esse meio como um todo. Mas vamos pegar esse ponto da liderança. Quando a gente pega um bom jogador de futebol, ele é um bom jogador de futebol. Ele desenvolveu inúmeras competências, dentre as quais pode ser que para alguns a competência todo mundo é competente para liderar, né? O grande, a gente aprende, isso para a vida, a gente lidera grandes grupos, pequenos grupos ou própria vida, né? Mesmo que para alguns essa liderança da própria vida é um certo problema, mas todo mundo tem essa competência de liderar. Agora, o ponto é, enquanto você é jogador, não necessariamente essa liderança é tão estimulada ou tão necessária quanto a liderança para você ser um treinador, para fazer a gestão de um grupo. Logo, esse conhecimento que você, não estou dizendo que você não tem, mas esse conhecimento para você do dia para a noite, de um ex-jogador dormir ex-jogador e acordar treinador, não é assim que acontece, né? Ou seja, há uma necessidade de você começar a refletir por um primeiro aspecto. Qual é o seu perfil de liderança? Como que você lidera grupos? Como que você lidera a sua vida? Aí a gente começa a pensar nas competências intrapessoais. Sim. Como você lida com você? Como você lida com as críticas? Porque agora serão outros tipos de críticas. Sim. Como que você lida com todo esse ambiente? Para falar das competências intrapessoais. As competências interpessoais, dentre as quais a gente pode destacar a liderança, mas existem outras competências interpessoais. E o outro aspecto são as competências profissionais. Como que, do dia para a noite, você sai de um executor de tarefas para agora alguém que vai promover tarefas. E você vai promover tarefas a partir do quê? Das experiências que você teve, dos vários treinos que você teve. Ou seja, você vai reproduzir aquilo que você vivenciou. E aquilo que você vivenciou é o semelhante ao andar de moto na década de 80. Agora você tem que andar de moto, não é hoje, 2019. Se você é treinador, você vai ter que conseguir andar de moto perspectivando anos à frente. Sim. E como você vai conseguir fazer isso se as suas referências são referências passadas? Sim. Ou seja, não dá para pensar que você sai, mesmo convivendo nesse ambiente, saindo de uma função de jogador
para uma função de treinador, ou para uma função de jogador, para uma função de comentarista esportivo, ou uma função de ex-jogador para uma função de gestor, de diretor técnico, de coordenador pedagógico, de coordenador de seleções. Isso exige estudo. Agora, por outro lado, a mesma coisa o acadêmico. Como que o acadêmico que só leu o futebol e não conhece necessariamente o meio vai conseguir do dia para a noite implementar suas ideias? É igual aqueles professores ou os alunos que ficam lendo Piaget, e aí vão dar aula, pensando que conhecem como que as crianças pensam. Piaget, quando a gente fala... Piaget. E Piaget escreveu sobre como que as crianças aprendem. Então, eu sei como as crianças aprendem, logo eu sei como ensinar. Aí eu começo a dar aula, nossa, as crianças não são tão lineares como eu li no livro, que era tão bonitinha a transição da fase sensório-motora para pré-operatório, para operatório concreto, para lógico formal, naqueles exercícios que eu fiz dentro da sala de aula, onde era muito legal organizar a aula, e a aula dava super certo, porque o papel aceita tudo, porque eu estou falando de uma criança ideal, né? E não do sujeito real. E o sujeito real precisa da minha teoria, porque na prática a teoria não é outra. Mas eu preciso conseguir conviver com o meio e entender como fazer exatamente essa transposição entre teoria e prática. Só para, de novo, deixar claro que nós não estamos indo contra o goleiro, nem apenas contra o acadêmico. Né? Nós temos que encontrar exatamente qual o caminho para resolver essa questão. Né? Eu acho que também, se a gente ficar aqui nessa nossa conversa só criticando um lado, só criticando o outro, talvez a gente não vá sair de lugar nenhum. A gente está saindo de um lugar chegando a lugar nenhum. Porque me parece que nós chegamos num momento, não só na nossa conversa aqui, mas no debate colocado em geral, que é o momento da superação do boleiro versus acadêmico. Exatamente isso. O que está mais do que colocado no debate é o seguinte: se você se conforma em ser apenas é um exagero, mas se você se conforma com seus conhecimentos como boleiro, que é até um termo meio pejorativo, mas como aqui nós estamos usando o goleiro simplesmente para ser mais didático e preciso. Mas se você se conforma só com isso, você está perdendo uma grande chance de trazer uma série de conhecimentos de fora, sejam eles da academia. Não só quando a gente fala o acadêmico, aliás, é evidente que é também um recorte, mas você trazer conhecimentos da literatura em geral, você trazer conhecimentos de poesia, trazer conhecimentos de arte. Se você pega o Alcides, que está aqui ao nosso lado, estava dando uma disciplina ontem na graduação, ontem a gente grava numa quarta-feira, ontem foi terça, em que você cita o comecinho do livro do Guardiola, o primeiro, em que ele está conversando com o Garry Kasparov. Né? Exato. E no segundo livro, no começo do segundo, é um diálogo dele com o Woody Allen, em que eles começam a conversar sobre o New York Knicks, né? Que o Martin Perranal, o escritor, usa para mostrar como é que o Guardiola é flexível, né? Adaptável a diversas situações. Ou seja, me parece que o camarada que vai conseguir superar essa dicotomia é o cara que está aberto aos conhecimentos, tanto da academia, quanto é o cara que não nega que existe um conhecimento, vamos chamar assim, de empírico, aquele que é vindo da experiência, que ele não pode ser desprezado. Você vai me dizer que o Renato Gaúcho é um cara que não tem conhecimento de futebol? É evidente que tem, né? Exato. E isso, inclusive, está relacionado com uma coisa que o Alcides falou agora há pouco do perfil de liderança, e a gente percebe cada vez mais uma necessidade de construir os perfis de liderança a partir da seguinte ideia, ou de se construir, né, como pessoa, do cuidado de si, né, como diria Foucault, e você se construir a partir da seguinte ideia: eu vou ler livros, eu vou acumular conhecimentos, eu vou ser melhor no que eu sou e eu vou me encontrar. E não é necessariamente isso, né? É evidente que você construir um perfil de liderança presume você se conhecer, e é um negócio que parece que foge do nosso debate, porque ainda mais a nossa geração, quando eu falo nossa geração eu penso muito aí nos últimos 10, 15 anos, a gente é muito influenciado por Mourinhos da vida, por Guardiolas da vida, né? Muitas vezes você não quer ser quem você é, você quer ser quem o Guardiola é, quem o Mourinho foi, quem o Klopp é, quem não sei quem é. Isso é violentíssimo do ponto de vista humano, porque você está se negando em favor de outras figuras, né? Então, construir a sua liderança ou construir a sua filosofia, né, para usar um termo que tem sido mais caro a mim nos últimos tempos e pelo mestrado, significa se conhecer. E isso, embora pareça muito simples, porque é uma frase muito, até em certa medida, redundante, é talvez uma das coisas mais difíceis que existem. Só uma última coisa: quando a gente fala que conhecimentos intrapessoais, interpessoais e profissionais, nós estamos fazendo referência a um autor e professor canadense chamado Jean Coté, da Universidade de Queens, que é mais ou menos o teórico que traz esses três conceitos
e que foram muito importantes, como você falou, no seu trabalho. Nesse trabalho que virou um artigo, né? Pode ser encontrado na revista Corpo Consciência, Competência e Equilíbrio de um Treinador de Futebol, um olhar a partir dos jogadores de futebol. Você falando das competências intrapessoais, nessa pesquisa foi notória a observação da dificuldade em os próprios treinadores conceituarem ou enquadrarem competências nesse tipo de conhecimento. O se conhecer, o quanto o se conhecer ou definir o que é, afinal de contas, o treinador se conhecer, o jogador se conhecer. Eles mesmos não têm tanta clareza e acho que é um debate muito válido que deve ser trazido à tona por nós. Mas eu queria voltar em outro ponto sobre o quanto esses jogadores estão se preparando, ou quanto eles devem se preparar para futuramente exercer a profissão de treinador, e o quanto eles podem unir coisas muito ricas vividas enquanto jogador e coisas extremamente necessárias para exercer a função de treinador. Os mais novos davam proeminência a conhecimentos profissionais, a competências ligadas ao jogo. Um bom treinador deve ser aquele que deva fazer o time jogar melhor ou fazer com que eu atue melhor, mas com aspectos muito restritos às 4 linhas, enquanto jogadores um pouco mais experientes e que inclusive relatavam já a vontade de seguirem a carreira no futebol atuando como treinador, enfatizavam esses outros tipos de conhecimento, outros tipos de competências para além do futebol, para além das 4 linhas. E aí, parafraseando o professor Manuel Sérgio, para saber de futebol é preciso entender muito mais ou conhecer muito mais do que futebol, e entendiam a necessidade de, para ser um bom líder, ter de buscar em outras fontes aspectos que possam me ajudar nesse sentido. Me ajudar a ser um bom gestor, um bom psicólogo, um bom pai, por que não? Conhecimentos que não estão restritos apenas ao esporte, mas saber gerir tudo aquilo que a vida, e de modo geral, não só dentro do esporte, proporcionou para eles, fazer com que isso tenha um peso legal, um peso interessante nessa reformação, nesse eterno processo de formação enquanto atleta, enquanto protagonista no meio do futebol. Eu queria lançar a vocês um desafio. Como que vocês pensam toda essa nossa discussão? Como que vocês poderiam conceber um modelo? Modelo não é palavra, eu não gosto da palavra modelo, mas como vocês conceberiam uma proposta que se soaria, entre aspas, ideal, para que a gente pudesse formar os futuros treinadores, formar essas pessoas que não só treinadores, mas gestores do futebol. Como que a gente resolveria esse problema? Eu não sei se eu vou te responder diretamente, mas o que me ocorre aqui é o seguinte: se a gente fosse pensar em uma espécie de termo que defina mais ou menos o que eu acho que seja interessante para a formação desse cara, eu diria que esse cara tem que ter uma curiosidade rigorosa. Então, em que sentido? Por que uma curiosidade? Porque é o cara que não pode se fechar numa área só. Seja você atleta profissional, seja você acadêmico, você tem que estar aberto, ou seja, você tem que ser curioso para saber os conhecimentos que outras áreas vão te trazer e que vão ser úteis para você, de alguma forma. A utilidade do conhecimento está muito menos no conhecimento em si, muito mais no valor que a gente dá para ela, né? Ponto final. Então, acho que é uma questão de utilidade, primeiro. E por que de curiosidade, desculpa. E por que uma curiosidade rigorosa? Porque, se você for curioso, é muito fácil. Você começa a trazer um monte de referência de várias áreas. Às vezes não tem relação nenhuma entre uma coisa e outra, você inventa. E aí, a rigorosidade é aquilo que vai dar a validade para a tua curiosidade. Porque ser curioso hoje com a internet é um problema, né? Exatamente. Você não vai para lugar nenhum, você vai só ficar vendo um monte de coisa. A rigorosidade seria um método para que você começasse a selecionar aquilo que você quer daquilo que você não quer, entendendo que aquilo que você seleciona é aquilo que te afeta. Isso. E, aliás, o pessoal que gosta de brincar aí pelo YouTube vai achar um vídeo do Mourinho, que o Alcides gosta muito de usar, deve ser de 2000 e alguma coisa, 2006, 2007, por aí, não sei, em que ele fala que o grande desafio do treinador de hoje é escolher o conhecimento, né, que é de fato necessário. Tem muita bobagem aí que é secundária, alguns conhecimentos são necessários. Curiosidade rigorosa. O cara tem que ser curioso e essa curiosidade tem que ter uma certa rigorosidade para não virar conversa de bar. Eu vejo mais ou menos por aí. Ainda eu encontro o que o Hudson acabou de dizer. Mais do que escolher os conhecimentos corretos, conhecer o contexto, o ambiente que esses conhecimentos podem ser aplicados. Vejo alguns exemplos, universidade afora, de
pessoas ou futuros treinadores quererem implantar filosofias ou modelos de jogo que não necessariamente são aplicáveis em determinados contextos. O contexto não proporciona, e acho que isso é fundamental, o treinador reconhecer onde ele está pisando. O que o treinador pode ter, ou o que a gente pode oferecer de proposta para que ele consiga conciliar tudo isso que a gente tem dito, é não se conformar. Acho que isso tem sido discutido muito por nós aqui dentro do laboratório, com o conhecimento ou com as coisas, os problemas com os quais ele se depara. Não se sentir confortável com aquilo que tem sido feito, por mais que esteja sendo feito, tenha dado resultados. E refletir sobre o que tem feito. Refletir sobre as coisas que dão certo, o porquê deram certo. Refletir o porquê deu errado. Refletir o que levou aqui. É um primeiro passo para que esse conhecimento seja reformado ou retransformado ou retranscendido. Veja, para concluir, antes de explodir... E para você fugir da pergunta também? Exatamente. Eu acho que vocês falaram duas coisas complementares e importantes, que vocês destacaram pontos que mostram o caminho que um treinador precisa começar a adquirir de conhecimento para conviver. A gente está falando de treinador, mas seria qualquer pessoa que queira se envolver aí no meio do futebol, entre dentro dessa lógica do acadêmico e do boleiro. Porém, a gente começa a pensar mais nas finalidades. E a finalidade que eu estou querendo dizer é o seguinte: não será apenas na academia, não basta essa curiosidade ficar em casa vendo o YouTube, mas também não basta vir na universidade. Porém, também não basta só ficar dentro do clube. Não basta só ir lá fazer estágio vendo o Guardiola dar treino ou ficando do lado de tal treinador que você vai conseguir adquirir alguma coisa. O que eu tenho pensado ultimamente é exatamente dentro de uma lógica de uma educação corporativa, entre aspas, onde os clubes deveriam se preocupar em fazer uma aproximação com a academia e nós temos um espaço onde academia e clube convivem, de modo a esses treinadores não terem cursos de licença apenas. Essa é uma outra discussão. Sim. E também acho necessária, mas um curso de capacitação ao longo do tempo que aconteça nessa relação entre academia e clube, que aconteça nos dois locais. E aí você tem essa possibilidade dessa pessoa adquirir conhecimentos na academia e adquirir conhecimentos no clube. Eu acho que essa inter-relação é importante. Explodiu. Acho que a gente conseguiu aí fechar essa nossa discussão nesse nosso LAPcast de hoje. Queria agradecer demais todos que estão correndo aí nos escutando, né? Porque essa é uma prática interessante dos podcasts, não é? Você faz isso já, não? Não, mas eu estou estimulado a fazer a partir de agora. Muito bom. Beleza, gente. Muito obrigado por ter nos acompanhado e fiquem ligados que o LAPcast não para, tem mais coisa vindo aí. Vai ter muito mais conteúdo para você correr muitas horas escutando aí o que a gente está falando. Valeu, até mais.